Bem-vindo ao canal da Rede Século XXI. 21 anos de entretenimento, educação, informação e a presença de Deus para o seu crescimento. Sinta-se à vontade para comentar, inscrever-se e assumir o desafio de anunciarmos juntos uma vida nova para a sua família. Entre na nossa rede e viva conosco o sonho de um mundo melhor. Olá, está começando o Entenda a Notícia dessa semana e hoje a gente vem com uma boa notícia. É um passinho a mais no processo de beatificação e de canonização de Dom Hélder Câmara. Dom Hélder, que foi arcebispo de Olinda e Recife, foi bispo auxiliar do Rio de Janeiro, um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e era também conhecido como Dom da Paz. Dom Hélder morreu em 1999 e desde então vem recebendo muitas orações, pedidos de intercessão por parte dos brasileiros e agora já está lá em Roma o processo de canonização, de beatificação de Dom Hélder Câmara e o Entenda a Notícia de hoje é sobre ele. E quem vai nos ajudar nessa conversa vai contar um pouco sobre a vida e a obra de Dom Hélder, sobre esse processo de beatificação, é o Frei Josiel Gomes, que é frade capuchinho e é vice-postulador da causa de beatificação e de canonização de Dom Hélder Câmara. Frei Josiel, muito obrigada por participar do Entenda a Notícia de hoje, bem-vindo. Eu é que agradeço essa oportunidade de poder partilhar com todos vocês, com aqueles que nos assistem, um pouco desse processo de Dom Hélder Câmara, que é um processo tão bonito e a respeito de alguém realmente para nós é um testemunho de verdade. Com certeza. E para nós brasileiros é tão bom, né? Quando a gente vê um brasileiro também que está lá, está quase ali no altar dos santos também. Olha, para você que está assistindo a gente, nesses últimos dias, alguns documentos escritos por Dom Hélder foram enviados ou vão ser enviados nos próximos dias ao Vaticano para a Congregação das Causas dos Santos. São muitos textos, muitos discursos escritos por Dom Hélder. Para vocês terem uma ideia, são 51 cadernos de meditação, mais ou menos 1.500 páginas e 23 livros, que dá mais ou menos 2.700 páginas, além de discursos, programas de rádio, ou seja, é um volume enorme de material, né, Frei Josiel? Conta pra gente por que todo esse volume de documentos do Dom Hélder está sendo enviado lá para o Vaticano. Então, quando nós estávamos fazendo o processo na arquidiocese, na fase diocesana, eu fiz uma consulta à congregação e, inclusive, tornando-os a par dessa grande quantidade de documento, chega-se a falar de mais de 100 mil páginas ao todo de autoria de Dom Hélder. E eles me disseram, olha, Frei, já que tem essa quantidade toda, escolhe um número relevante, tipo assim, 300 desses escritos, daquilo que há de mais importante e mais significativo. Foi o que fizemos. Mas quando o processo chegou a Roma e que a comissão foi avaliar, chegou-se ao entendimento que era necessário enviar para lá tudo aquilo que Dom Hélder escreveu. E então, ano passado, nós recebemos essa solicitação da congregação para que juntássemos e enviássemos todos os de autoria de Dom Hélder. E é o que nós fazemos. E é um material grande, né, Frei? O senhor consegue dizer mais ou menos para a gente, em termos gerais, o que é esse material que está sendo enviado? Olha, é um material realmente muito diverso, desde cartas, né, que ele escreveu para pessoas, para autoridades, bilhetes que ele escrevia para alguém e a secretária dele teve o cuidado de guardar, até mesmo assim, rascunhos de coisas que ele escrevia e depois ele deixava para lá ou jogava, e essa secretária teve esse cuidado. Tudo que ele jogava fora, ela acho que já adivinhava um pouco o futuro, então ela recolhia isso e guardava. Também alguns programas de rádio, na verdade,
centenas de programas de rádio que ele fazia, e que levava aquilo que ele ia dizer por escrito. Então, todas estas coisas, também as meditações, que ele intitulava Meditações do Padre José, assim chamadas, em primeiro lugar, porque ele tinha uma devoção a São José e porque ele se intitulava Padre José para não aparecer, para dentro de um viés de simplicidade e de humildade. Então, são tantas, inclusive, não sei se vocês têm conhecimento, mas já chegou a ser publicado um grande número de cartas, né, as cartas chamadas conciliares, pós-conciliares, se eu não me engano, em 3 grandes volumes, mas eu fui informado de que ainda existem cerca de 1.000 cartas inéditas. Então, dará um outro, pelo menos, mais 2 volumes de cartas que estão aí inéditas e deverão ser publicadas depois do processo. O senhor pode dizer, o senhor que foi postulador da causa aqui no Brasil, né, na fase arquidiocesana, acho que pode dividir esse cargo com a secretária dele, né, Frei, que já reuniu esse material do Dom Helder aí. E eu ia perguntar exatamente isso para o senhor, o público vai ter acesso, todos nós vamos ter acesso a esses documentos que estão sendo enviados, esses textos, cartas? Já se tem acesso, né, eu diria a 70%, 80% desses escritos, porque esse grande número, vamos dizer assim, que eu estou dizendo de 70%, 80%, é porque toda essa documentação já foi digitalizada pela CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, e quem quiser ter acesso a esse material é só entrar, então, na plataforma, no site da CEP, e já poderá ler, ver, tomar conhecimento desses escritos de Dom Helder. Mas existe uma porcentagem que ainda está inédita, que não foi publicada, e que a nossa orientação é que não seja publicado antes que esteja concluído o processo. Então, só depois de concluído o processo, essa segunda leva chega ao público, né? Frei Josiel, o Dom Helder Câmara morreu em 1999 e o processo de beatificação já foi aberto em 2015. O senhor considera esse um tempo curto? Foi rápido essa abertura desse processo? Foi rápido sim, porque em 2014, Dom Fernando Saburido me chamou à cúria, perguntando a minha opinião, já que eu assumia outros processos, acerca da possível abertura do processo de Dom Helder. E nós falávamos sobre isso. Eu dizia, olha, Dom Fernando, se o senhor faz o pedido, com certeza a congregação tem aí em torno de 1 ano para dar uma resposta. E nós ficamos surpresos, porque lembro que Dom Fernando redigiu essa carta no mês de agosto de 2014 e já no mês de maio de 2015, poucos meses depois, já recebíamos a autorização para a abertura do processo. Caminhamos então o que foi necessário para isso. O senhor pode contar para a gente como funciona esse processo? Como é que se dá início? Como que é a fase diocesana e a partir daí essa ida para o Vaticano na fase romana do processo? Uhum. Então, quando alguém morre com fama de santidade, a Igreja orienta que 5 anos depois se pode pedir autorização para abrir o processo. De Dom Helder demorou um pouco mais, né? Dom Fernando realmente ficou refletindo, vamos abrir, não vamos abrir, vamos averiguar se realmente há essa fama de santidade, se temos condições de abrir esse processo, e chegou-se à conclusão que sim. Então, quando se tem essa autorização de Roma, que nós chamamos de Nunc Lobster, ou seja, nada consta de contrário aqui no Vaticano a respeito dessa pessoa, então se dá início à fase diocesana e com essa autorização de Roma, automaticamente aquela pessoa já recebe o título de servo de Deus. Então, Dom Helder já é servo de Deus. E aí, nomeada uma comissão histórica, peritos em história e arquivistas, que vão fazer todo um levantamento documental e, por fim, apresentar ao arcebispo um relatório, né, desde o nascimento até
os dias atuais, a fama de santidade daquela pessoa. Se a pessoa deixou escritos, como é o caso de Dom Helder, é também nomeada uma comissão de teólogos para analisar, avaliar e dizer se realmente tudo que está ali, naqueles escritos, está de acordo com os ensinamentos de Cristo, do Evangelho, as orientações da Igreja. Se tiver algo contrário à fé, então é preciso que se resolva isso antes, né, junto à Igreja, antes de prosseguir com o processo. E também é instituído, vamos dizer assim, na diocese ou na arquidiocese, um tribunal para a escuta das testemunhas, no caso de uma causa recente, né? Então, claro, de Dom Helder recente, muitas pessoas que conheceram, que conviveram com ele, e nós tivemos a oportunidade de convidar dezenas de pessoas que puderam nos dar o seu testemunho diante do tribunal acerca das virtudes praticadas por Dom Helder. Com toda essa documentação conseguida e também com esses testemunhos prontos, então se encerra a fase diocesana e chega então à fase romana, quando essa documentação é entregue lá na Congregação das Causas dos Santos. Chegando lá, essa documentação, ela é analisada, se for preciso ou se faltar alguma coisa, como é no caso dessa exigência agora desses livros, desses escritos do Dom Helder, então fica-se esperando, se não, ou quando cai numa exigência, e essa exigência é atendida, então é emitido decreto de validade jurídica, reconhecendo que todos aqueles autos ou atos realizados na diocese ou na arquidiocese foram válidos. E aí é nomeado um relator para acompanhar a elaboração do que eu costumo dizer que é o último grande documento dentro desse processo, que se chama posício. O que é essa posício? É um documento que contém duas partes principais. A primeira é uma biografia documentada e a segunda é uma defesa das virtudes, especialmente da fé, da esperança e da caridade. E aí, quando essa posício está pronta, ela é apresentada a duas comissões, uma comissão de teólogos e uma comissão de bispos e cardeais, que dão os seus pareceres, se estão ou não de acordo que aquela pessoa realmente viveu em santidade. E aí, por fim, esse resultado é apresentado ao Santo Padre, que vai declarar aquela pessoa venerável, ou seja, ele vai reconhecer em toda a igreja que aquela pessoa viveu em grau heróico as virtudes cristãs. Daí são necessários somente 2 milagres. Um milagre para a beatificação, que deve ter ocorrido ou deve ocorrer após a morte daquela pessoa, e um segundo milagre, que é para a canonização, a declaração de santo. E existe um prazo para isso, Frei? Quando o processo chega no Vaticano? Dizem que Roma é eterna. Não existe um prazo assim. O que a gente tem dito é que os processos têm andado mais rapidamente, né? E tudo depende realmente de um acompanhamento. Não adianta você enviar essa documentação para Roma e não acompanhar o processo. É a mesma coisa de um tribunal civil. Se o advogado não estiver ali acompanhando constantemente, fica difícil a causa sair. Assim também é na Congregação das Causas dos Santos. E a Igreja tem tido muito reconhecer o testemunho de santidade de tantas pessoas, porque ainda hoje nós carecemos de referenciais, né? Os santos são referenciais de testemunho do Evangelho para o mundo de hoje, para cada um de nós. Vamos ver pelo lado positivo, né, Frei? Temos muitos candidatos a santos, então, que bom, né? Isso é bom. E eu sei que durante o processo muita coisa corre sob sigilo, até para não atrapalhar esse processo, mas já existe algum milagre que está sendo investigado por intercessão de Dom Helder? É interessante, porque Dom Helder, embora seja conhecido, vamos dizer assim, em grande parte do mundo, para não exagerar e dizer em todo mundo, mas é diferente da figura, por exemplo, de um Frei Damião, de uma Irmã Dulce, que são o que nós chamamos de santos populares, né? Porque estão no meio do povo.
Mas o que é interessante, repito, é que desde que nós abrimos o processo, tem chegado até nós relatos de pessoas dizendo que alcançaram graças por intercessão de Dom Helder. E é interessante que não é só aqui do Nordeste. Nós recebemos do Rio de Janeiro, nós recebemos do Paraná, nós recebemos de São Paulo, então do Sudeste nós temos recebido esses relatos. Agora, existe um grande relato, digo grande assim pela forma como o fato aconteceu, que provavelmente possa ser considerado um milagre, ou seja, algo que a ciência ou a medicina não explique. Então, nós estamos esperando cumprir essa exigência que agora a congregação nos faz de enviar esses documentos para lá, para depois prosseguirmos com o chamado processo de milagres e vamos ouvir as pessoas envolvidas nesse caso, que creio será realmente um milagre estupendo. Pelo que eu escutei, realmente será algo maravilhoso. Estamos curiosos, vamos ficar esperando aqui. Frei, o senhor citou a irmã Dulce, e com ela aconteceram com alguns outros candidatos a santo também, por exemplo, o padre Vitor, na diocese ali, o pessoal mais próximo, que vivia ali mais próximo, já consideram essas pessoas santas, já chamam de santo. Isso acontece com Dom Helder aí no Nordeste, mais especificamente na Arquidiocese de Recife? Sim, acontece. Inclusive, outro dia eu escutava o relato de um jovem que dizia assim, isso já em vida, viu? Ele ir passando com o pai pela rua e avistaram Dom Helder ali já nos anos de sua vida, e o pai disse então para aquele jovem, olhe meu filho, preste muito atenção, aquele homem é um santo, será um santo. Então, realmente nós estamos com muitas pessoas. O túmulo de Dom Helder na Catedral da Sé, em Olinda, é muito visitado por fiéis. Além disso, também nós recebemos romarias. Tem pessoas que vêm de outros lugares para visitar Dom Helder. Uma grande romaria, por exemplo, vem sempre do Ceará, anualmente, né? Ceará, que é a terra de Dom Helder, para visitá-lo. Então, é um movimento muito bonito. Sempre tem pessoas visitando ali. E o senhor chegou a dizer também que a gente carece de exemplos a serem seguidos, né? Todos nós, dentro da igreja, fora da igreja também. O senhor acredita que Dom Helder é essa pessoa, esse exemplo a ser seguido, porque a vida dele foi marcada pela ajuda ao povo, pela ajuda aos pobres. Então, ele é esse exemplo para nós? O santo tem que ser um referencial de fé, esperança e caridade, né? Essas três virtudes teologais. E Dom Helder, a vida dele é isso, era o homem de fé, um homem de profunda intimidade com Deus. Muita gente não sabe disso, mas, por exemplo, todos os dias, Dom Helder acordava cerca de 3, 4 horas da manhã para rezar até às 6. Onde ele fazia essas suas meditações, inclusive, que deixou por escrito e que transmitia às pessoas. Então, era um homem de profunda fé, e é por isso que ele fez o que fez, não é? E com essa fé, claro, um homem de esperança, em dias melhores, quando a gente vai ler os escritos de Dom Helder, né, o quanta esperança está ali transmitida para cada um de nós. E realmente, um homem que fazia a sua fé se transformar em atitudes, né? Ali, indo ao encontro do que hoje o Papa Francisco está chamando de periferias geográficas e existenciais, né? Dom Helder indo ao encontro dos pobres, dos menos favorecidos, em defesa, né, de tanta gente sem voz e sem vez, e por isso tantas vezes caluniado e perseguido. Um homem que, no seu tempo e diante do contexto histórico em que viveu e que pastoreou tanto no Rio de Janeiro quanto em Olinda e Recife, foi alguém que buscou constantemente promover a justiça e a paz. O senhor acha que Dom Helder foi injustiçado? Tem muita coisa errada que se propaga sobre a obra, sobre os trabalhos do Dom Helder? Com certeza. Eu diria que Dom Helder foi
um mártir nesse sentido, não é? Porque muito caluniado, calado, silenciado. Nós sabemos que na época, né, o regime governamental da época pediu silêncio sobre Dom Helder, não podia escrever o nome de Dom Helder em jornais, citá-lo em TVs, em rádios, né? Então, isso tudo porque ele estava em defesa dos menos favorecidos, né? Até mesmo, né, tentando atingi-lo, em Olinda e Recife houve um crime horrendo, o padre Henrique, que foi assassinado, realmente um mártir, porque era um padre jovem, um padre dedicado à juventude, né? Por esse trabalho e por ser tão junto a Dom Helder, então, já que não podiam atingir o Dom diretamente, acabaram assassinando o padre Henrique. Na época, se dizia que alguns desses jovens delinquentes teriam sido culpados disso tudo, mas a população, claro, calada, né, silenciosa, mas sabia. E como é que foi descoberto que realmente isso aconteceu para atingir Dom Helder? Porque agora, durante os trabalhos da Comissão da Verdade, né, esse caso veio à tona e realmente apareceram os culpados, né? Na verdade, existe carta, existe documento comprovando que Padre Henrique foi assassinado não por jovens, mas por pessoas ligadas ao regime da época, né? Frei, todo esse trabalho do Dom Helder aqui no Brasil, a gente já conhece um pouco mais, mas talvez muita gente não saiba da importância dele para a Igreja Mundial. Ele foi muito ativo, por exemplo, no Concílio Vaticano II. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente por que ele foi tão importante? Sim, Dom Helder começou participando das sessões do Vaticano II ainda como bispo auxiliar, né? E que, como bispo auxiliar, não tinha tanta voz ali dentro do concílio. Mas logo depois ele foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife, e como arcebispo teve muito mais voz, né? Foi muito mais atuante nas sessões do concílio, inclusive na organização de determinados textos, né, que depois se tornaram documentos oficiais do concílio. Em toda a organização, né, se fala, por exemplo, que mesmo fora das sessões oficiais, Dom Helder reunia ali os bispos mais próximos, chamava teólogos, né? Ele foi uma espécie assim de alguém que teceu uma rede de relacionamentos ali no concílio para, mesmo fora das sessões, discutir, trabalhar determinados assuntos que depois chegariam, né, à discussão oficial dentro das sessões do Vaticano II. Então, um homem de grande importância nesse sentido, né? Principalmente porque foi levando para o concílio também ideias e experiências a partir da América Latina, não é? Para não ficar numa visão de igreja só europeia e asiática, também da América Latina. O senhor acha que muito do que saiu, ou algo do que se saiu ali do concílio, tem a mão do Dom Helder? Sim, se fala, inclusive, que alguns documentos se tem muito, né, das ideias de Dom Helder. Então, o toque de Dom Helder está presente em muitas coisas dos documentos conciliares. Frei, nesse processo de beatificação, e a gente espera que de canonização do Dom Helder também, quanto mais se fala, quanto mais se divulga, é melhor, é mais fácil de que se aconteça uma intercessão também, por um milagre por intercessão de Dom Helder Câmara? Sem dúvida nenhuma, não é? Por esse motivo que você já citou, porque as pessoas conhecendo Dom Helder vão pedir a sua intercessão e alcançar graças, mas em primeiro lugar porque realmente ele vai se tornar, para quem o conhecer, um referencial, um modelo de vida, né? Quem olha para Dom Helder é impossível que não se deixe tocar, mesmo se for para criticar, mas é impossível ver Dom Helder, escutar Dom Helder, ler as coisas de Dom Helder e não se sentir tocado por aquilo. E quem, porventura, quiser rezar para Dom Helder, qual o caminho?
Então, a oração ela pode ser feita, claro, livremente, mas também nós temos um texto oficial que as pessoas podem encontrar facilmente no site da Arquidiocese de Olinda e Recife. Ali se tem o texto oficial, também outras informações sobre o processo. É um texto de uma oração aprovado pelo arcebispo. Ali também estão os contatos para, se alguém alcançar, por exemplo, uma graça e quiser partilhar, contar para nós, e é muito importante que realmente partilhe, conte, porque quanto mais relatos de graças, mais se prova a fama de santidade. E mesmo, eu conheço uma história sobre Dom Helder, é importante que partilhe conosco essa história. Então, ali tanto temos a oração oficial para a canonização, quanto esses contatos para que as pessoas possam realmente fazerem os seus relatos. Tudo isso que o Frei falou no site da Arquidiocese de Olinda e Recife, mas a gente tem os contatos para colocar na tela para você também, caso você queira relatar alguma graça ou conhecer ou tem alguma história sobre Dom Helder, tá aí o contato para enviar cartas, né, Frei? Isso, o contato para enviar cartas. Tem também um e-mail, se você quiser entrar em contato, relatar alguma graça, é muito importante. Frei Josiel é vice-postulador da causa agora na fase romana, então se você tem alguma história, alguma graça relatada por intercessão de Dom Helder, entre em contato que vai ajudar, né, Frei Josiel? Vai ser importante para esse processo. Frei, o senhor conheceu Dom Helder pessoalmente? Não, não tive essa graça. Embora tenha residido muito tempo em Recife, mas não tive essa graça de conhecer pessoalmente o Dom Helder. Uma pena, né? Mas o senhor deve conhecer muita gente que conviveu com ele. O que essas pessoas falam de Dom Helder? Sim, conheço bastante gente, não é? Especialmente da simplicidade, um homem muito próximo do povo, muito acolhedor, um homem que realmente tinha o cheiro das ovelhas, como diz hoje o Papa Francisco, que todos nós devemos ser. Alguém assim muito comprometido, não é? Quando as pessoas falam de Dom Helder, é impossível não dizer do seu compromisso, né, social, da sua preocupação com os mais sofredores. Olha, eu me lembro um relato aqui, gostaria de partilhar. É interessante para você ver a lógica do santo. Certa vez, dando uma entrevista a uma emissora, naquela época do topless, aquela questão toda né, uma polêmica, e a repórter ela pergunta a Dom Helder, ele como pastor da igreja, como é que ele via essa questão das mulheres tirando a roupa, fazendo topless, esse escândalo todo e tal, e a resposta de Dom Helder foi: minha filha, você acha que eu estou preocupado com quem está tirando a roupa? Eu estou preocupado com quem não tem roupa para vestir. Então, daí dá para você ver como era o coração do Dom, né? Um coração realmente muito, muito próximo dos sofredores. E o senhor sente esse espírito do trabalho do Dom Helder muito presente ainda na igreja, em Pernambuco principalmente? Sim, sim. E agora mais ainda, assim, que com esse processo vindo à tona, então essa memória de Dom Helder se torna cada vez mais viva, né? O trabalho do atual arcebispo, Dom Fernando, que também, vamos dizer assim, reflete essas atitudes de Dom Helder, até mesmo porque Dom Fernando, ele recuperou, vamos dizer assim, alguns trabalhos que foram realizados por Dom Helder, que já não mais existiam, como, por exemplo, a Comissão de Justiça e Paz dentro da Arquidiocese, o incentivo a estes movimentos que Dom Helder fundou na Arquidiocese, né, para que continuem fazendo o seu trabalho junto às comunidades, e também o trabalho que tem feito o IDEC, o Instituto Dom Helder Câmara, na salvaguarda desses documentos e, por assim dizer, da memória de Dom Helder. São muitas pessoas que têm ido ao Instituto,
que tem passado para ver a exposição permanente sobre Dom Helder, ter contato com essas coisas, isso tem garantido que a memória de Dom Helder permaneça viva. E quem sabe cada vez mais conhecida pelo Brasil todo, para quem não conhece, e pela Igreja do mundo todo também. Agora, Frei, eu sei que na Arquidiocese aí tá movimentada essa questão da causa dos santos. O senhor cuida de mais 2 casos ainda, não é? Isso. Nós temos na Arquidiocese de Olinda e Recife, eu até sempre digo ao arcebispo, temos a graça de ter 3 processos de canonização de Dom Helder, que estamos falando, mas também o do Frei Damião, que já está bem encaminhado. Frei Damião já é considerado venerável pela Igreja, está faltando somente um milagre agora para a beatificação, mas Frei Damião aqui no Nordeste é muito conhecido, já é santo também, né, Frei? Grandiosa, não é? E para nós realmente é um referencial de evangelizador, de missionário, né? Hoje em que a Igreja fala de um novo tempo, né? Marcado pelo ardor missionário, pelo zelo apostólico, então isso nós vemos claramente em Frei Damião. E um processo histórico também de um outro bispo, que também foi capuchinho, como Frei Damião, como eu, que é o Dom Vital de Oliveira, bispo de Olinda de 1871 a 1878, um bispo muito jovem. Só para você ter ideia, ele foi eleito bispo com 27 anos. Nossa. E morreu aos 34. Então, era um bispo muito jovem. Naquela época existiam poucas dioceses no Brasil, se não me engano, 7 ou 8 dioceses. Só para se ter uma ideia, no tempo de Dom Vital, o território da então diocese de Olinda começava ali pelo Ceará e ia até Sergipe. Como o território de Pernambuco era mais extenso, entrava até a cidade de Paracatu, em Minas Gerais. Então era algo... E ele sofreu muita perseguição por parte das seitas maçônicas e acabou morrendo em decorrência dessas perseguições. E é considerado, inclusive, um mártir. Então, esses 3 processos estão tramitando, todos eles no Vaticano. Que bom, e a gente espera ter notícias em breve de todos esses processos aí que o senhor está cuidando. Eu desejo que Deus acompanhe sempre o senhor nesse processo. Muito obrigada por explicar para nós. E reforço para você que está assistindo a gente deixou os contatos, vamos deixar também na descrição do vídeo, para entrar em contato com o Frei Josiel, com a Arquidiocese de Olinda e Recife, caso tenha histórias de Dom Helder, Frei Damião, Dom Vital também, pode entrar em contato, né, Frei, que vai ser importante para esses processos. Muito obrigada, viu, Frei Josiel? Eu é que agradeço essa oportunidade de poder partilhar com vocês todas essas histórias. Falar dos santos com certeza reafirmar ou confirmar a nossa fé e ir em frente. Eu costumo dizer, nos tempos difíceis que estamos atravessando, olhar para estes santos é ver a luz que está à nossa frente, a luz que é, com certeza, o Senhor Jesus. Amém, com certeza. E com certeza o senhor vai voltar aqui ao Entenda a Notícia para dar essa notícia para a gente também, da canonização de todos esses homens aí. Frei Josiel, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, até mais. Paz e bem. Amém, paz e bem. Para você que assistiu a gente, acompanhou a gente aqui até agora, muito obrigada. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve. Se inscreve para receber conteúdos como esse, receber conteúdos exclusivos diariamente aqui no canal do YouTube da Rede Século XXI. Já ativa as notificações também aí, para o YouTube te avisar, para você não perder nada do que a gente posta. Obrigada pela companhia. Aproveita, compartilha esse vídeo com quem você conhece, para essa informação chegar ao maior número de pessoas possível. E semana que vem, Entenda a Notícia está de volta. Até lá!